Graça e paz, amados. Shalom. Eu aprendi esses dias aí, eu já tinha ouvido falar sobre shalom. E os judeus falam essa palavra tão linda, que significa paz seja convosco. Você pode olhar para o irmão que está do teu lado e dizer shalom. Ixi, você já está quase lá em Israel. Está quase chegando lá. Pode se sentar em nome de Jesus. Já tomei um café gostoso que a minha irmã fez ali. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Sinto-me em casa. Eu não sei exatamente o que é essa palavra honorário, né? Que o pastor Odaí, ele é intelectual, né? Honorário, né? Uma hora eu vou pesquisar no Google. Mas eu me sinto parte verdadeiramente da família dessa igreja chamada... A igreja já é família, né? Então não pode dizer mais nada se além do que Deus já estabeleceu para este povo, para essa igreja, para esse propósito, para esse tempo, e você é parte disso. Diga amém? Amém. Nós louvamos nessa noite que até que o Senhor venha. Aí você disse assim, profeticamente, eu não vou descansar. Amém? Amém. Então nosso descanso não é aqui. O que nós temos que fazer na terra é trabalhar muito para o Senhor, é honrá-lo, é estar cada dia mais disposto a fazer a sua vontade, porque Ele vem e haverá um dia, haverá um momento que não terá mais trabalho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai haver um dia que não vai ter mais trabalho, mas enquanto estamos aqui, temos que trabalhar e trabalhar com alegria, porque servir a Deus não é fardo, pelo contrário, é uma alegria muito grande, é um fluir que você não imagina. Quando você começa a gerar vidas, quando você começa a cumprir o propósito, não se cansa. Nós tivemos lá na Atos 12 dias, irmãos, e fisicamente falando é cansativo, mas espiritualmente falando passou muito rápido. Porque cada dia era um mover, era uma chave, era um destravar, era um algo novo, era uma cura, era uma libertação, era um renovo. Então é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem para os seus filhos. Nós estamos lá no tema do ano de governo. A manifestação dos filhos. Tem filhos aqui? Amém? Eita, que essa igreja também vai governar esse ano, hein? Porque os filhos governam. E os filhos, eles verdadeiramente, eles testificam a bondade de Deus. E eu louvo a Deus porque pastor Odaí, pastora Ana, família, Nath, Bianca, todos eles são parte de nós. A gente não pode dizer que a Atos Junção, a família Atos tem uma história, se não tiver o nome deles no meio, a comunidade da fé. Nós recebemos ali o apóstolo Edivaldo, uma alegria receber ele, e recebemos outros amigos aliançados, irmãos em Cristo, e podemos ver que essa aliança é a aliança de reino. Alguém pode ter perguntado aqui, pastor Odaí, tipo assim, o que é esse negócio aí, profeta? Profeta? Aí igual quando eu nasci no berço evangélico e aprendi que os profetas eram antepassados, né? Ou então quando a gente imaginava um profeta, assim, era como o nosso irmão ali, né? Barbudo, branco, da barba branca, né? Profeta, né? E é interessante, porque quando Deus deu o nome Atos de Unção, Igreja Apostólica Atos de Unção, esse nome apostólico me inculcava. Por quê? Porque eu pensava, irmão Carlos, que apostólica era da Igreja Católica. Você vê que muitas vezes a nossa mente, ela está tão influenciada pelo aquilo que a gente aprendeu do antepassado, na escola, pelos pais, pelas pessoas, que a gente acha que algumas palavras ou alguns valores, algumas coisas não pertencem ao Filho de Deus, porque a gente conecta isso àquilo que a gente já ouviu ou já viu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. E eu achava que a apostólica era da Igreja Católica. E eu falava, não sou apostólica não, apostólica romana, não, amor, Deus falou que era apostólica, mas não é da Igreja Católica. E passaram-se alguns anos, e o Espírito Santo tem coisas que Ele não vai revelar para você no momento da tua conversão, no momento do teu chamado, no momento que você se posiciona. Tem coisas que Ele quer que você faça como Abraão, que você ande por fé e não por vista, que você não precisa
todas as coisas. E ali aconteceu conosco. E passaram alguns anos, nós começamos a obra ali em 2008, passaram muitos anos, em 2017 veio a revelação de Deus. Aí o Senhor nos mostrou o que significava nós sermos uma igreja apostólica. Como hoje existe muitos tipos de denominações, e cada denominação Deus tem um propósito, Deus tem algo para através daquele povo fazer algo na terra, porque Ele, assim como Ele diz, as línguas, os povos e as nações servirão a Deus, assim também todas as igrejas fundamentadas em Jesus Cristo é um propósito para o seu reino. Diga amém? Amém. E eu entendi, porque ali veio as revelações e Deus começou a alinhar, e ali nós começamos a compreender. Daqui a pouco eu já entro na palavra, tá, irmãos? Eu vou entrar no tema, que esse tema que foi dado foi muito profundo, que Deus me deu, e eu quero trazer para o seu coração. Mas eu quero trazer esse entendimento, porque talvez alguém nessa noite, talvez não, eu tenho certeza, que talvez não entendeu o que significa profeta. E ali o Senhor começou a dar essa revelação, esse algo novo. Porque Deus não vai colocar algo novo na tua vida se você ainda estiver no velho. É necessário que o vinho novo entre, o vinho novo chegue, aonde o odre seja novo. Então olha para o teu irmão e diz assim: tem que ser vaso novo. Tem que ser tudo novo. Como é que Deus vai fazer algo novo em mim se eu ainda estou no velho? Se eu ainda estou conectado no que eu aprendi dos meus pais? Como diz Hebreus 1, havendo outrora falado pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos reis, e hoje Jesus, Ele é a verdadeira profecia. Jesus é a palavra, e a palavra tem todas as revelações. E quando nós estamos lá na palavra, em Efésios 4:11, lá vai dizer que Deus deu uns para apóstolos, esse dedo. Por que esse dedo é apóstolo? Porque ele toca os outros ministérios. O ministério apostólico não é que é maior. Aí você fala assim, mas algumas igrejas colocam o apóstolo em um pedestal, num trono, como se fosse o maior da igreja. Pelo contrário, o apóstolo é o menor. O apóstolo é aquele que vai ativar. O apóstolo é aquele que vai enviar. E o apóstolo, para ser apóstolo, ele também precisa ser enviado. Quem ouviu já falar do apóstolo Paulo, onde ele não viu Jesus? Alguém pode dizer assim, mas para ser apóstolo precisa ter visto Jesus. Paulo não viu Jesus, mas ele teve encontro com Jesus, e ele foi chamado por Jesus, ainda que se sentindo menor. Aleluia. Eu e você entende que ele foi um dos maiores, porque as revelações que ele recebeu não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito Santo que deu a ele. E é por isso que hoje eu e você estamos edificados, aleluia, na rocha que é Jesus, por causa dos apóstolos. Então o apóstolo é esse dedo. Então vamos fazer a historinha aí dos 5 dedos, né, da nossa mão. O apóstolo é esse aqui que toca em todos. Você percebe que nem um dedo toca em outro? Não tem como tocar, mas o apóstolo toca. Porque o apóstolo é aquele que recebe do céu a direção, e junto com o profético, porque o apóstolo ele anda junto com o profético, porque o profético é aquele que aponta, o profético é aquele que traz a revelação do futuro, o profético é que ativa a igreja. Como é bom uma igreja que tem profetas, porque o profético é aquele que traz a unção, que traz o mover. Você já viu alguém sair correndo? Uma vez a gente foi numa igreja e o profeta saiu correndo, e de repente ele pegou água e começou a jogar água nas pessoas, ninguém entendia, mas o Espírito Santo estava usando aquele homem com aquele ato profético, porque atos proféticos está na Bíblia, e é importante a igreja se mover no profético. Então o profeta recebe a revelação, mas é o apóstolo que dita o tempo, é o apóstolo que diz, né, a direção que vai dar. Por isso que tem que andar junto. E o terceiro aqui dedo, que é o maior, que parece estar fora da mão, tem uns dedão bem grandão, né, é o evangelista. O evangelista é aquele que sai das 4 paredes. Tem evangelista aqui nessa noite? O evangelista é aquele que arde o coração por almas. O evangelista é aquele que não pode pegar um trem, que não pode entrar no Uber, que não pode chegar no supermercado, que não pode chegar na festa da família. Ele tem que começar a evangelizar. O meu pai era um evangelista nato. O meu pai, doente, fazendo um exame no hospital, eu junto com ele, e chamou a senha dele. Ele estava falando de Jesus com a japonesa que estava
do lado dele. A japonesa acho que não estava entendendo ele, não sei direito, que meu pai ficou ali, entretido, mas ele não perdia a oportunidade de falar do amor de Jesus. O evangelista, ele cheira, aleluia, a salvação. O evangelista, ele é aquela pessoa que onde ele chega, ele faz a diferença. Então o evangelista, ele ama vidas. Ele não se importa se a pessoa está cheirando mal, se a pessoa ela é rica, se ela é pobre, se ela é de um grau, do grau intelecto, ou se a pessoa não tem nenhum conhecimento. Ele trata igual, porque o evangelista, ele foi o amor do Pai. O evangelista foi aquele que Jesus disse: ninguém quer ir, então envia-me a mim. E Jesus foi o primeiro evangelista a ser enviado na terra para salvar a humanidade. E Jesus, ele nesse tempo, ele tem clamado para que se levante evangelista dentro da igreja, porque o evangelismo não pode parar. O evangelismo tem que ser o coração da igreja, porque uma igreja que não ganha alma, ela não pulsa o coração, então ela tem que ganhar almas. E o quarto dedo, que é o dedo da aliança, quem sabe quem é esse aqui, ó? Diga assim: o pastor. Que lindo, né? Uma igreja que tem pastor, que ama as ovelhas, que ama os filhos, que apacenta, que cuida, que senta. Eu digo que eu recebi um som de pastora e eu ia ficar meio incomodada, porque aí você fala assim para mim: por que, pastora? Porque eu não sei ouvir. Eu ia visitar, a pessoa se convertia só de eu falar. Você ia falar alguma coisa? Não fala nada, não. Você já falou tudo. Pastor é aquele que tem um ouvido para ouvir. Eu sempre digo que um pastor é como um psicólogo. Um pastor é aquele que tem atenção para ver a necessidade. Você percebe que um pastor, ele é um casamento com a igreja. E Jesus foi um bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E a igreja, quando ela é uma igreja sacerdotal, é uma igreja profética, uma igreja apostólica, uma igreja que flui o amor de Deus, ela se levanta muitos pastores. Você pode ser pastor de uma casa de paz, pastor de uma célula. Você pode ser pastor dentro da tua casa, dos teus filhos. Você pode ser pastor aonde você for usado por Deus, porque Deus quer levantar pastores. E o último aqui, o pequenininho, qual que sobrou? Mestres. Os mestres, os que ensinam, os que se dedicam a preparar os estudos para ensinar a igreja. Eu vi uma jovem abrindo o culto aqui e a palavra que saía da boca dela era a palavra de ensinamento. E o Senhor quer ensinar a igreja. Diga amém. Amém. Então vamos lá no tema hoje. Uma honra, né? O tema é honra e restituição. Mas eu queria dar essa abertura de entendimento para você. Porque a igreja, ela é o corpo santo do Senhor. A igreja é o corpo vivo do nosso Deus. E cada membro tem um valor singular. Cada membro é importante para o seu corpo. E eu orava a Deus e dizia: Senhor, que coisa linda, né? Eu vi essa ilustração sobre os 5 ministérios, sobre os 5 dedos da mão. Eu fiquei maravilhada. E o Espírito Santo sempre quer trazer algo mais quando você tem sede e fome. Diga assim: eu tenho sede, e eu tenho fome, da palavra de Deus. Quanto mais você tiver sede e fome, mais Ele vai te saciar. Quanto mais você se colocar, às vezes o corpo está cansado, às vezes você está em tribulações, você está com problemas, até mesmo que você não tenha como resolver. Mas quando você abre mão de tudo isso para adorar, para dar o teu melhor para Ele, porque tem um louvor que diz: aleluia, eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho lenha, e eu quero queimar na presença dEle. Tem lenha para queimar aqui nessa noite, porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e verdade. E eu louvo a Deus, porque essa igreja é uma igreja avivada. Você sente, aleluia, a presença de Deus quando você entra no ambiente que tem verdadeiros adoradores. Aleluia, você ouve a voz de Deus aonde tem a manifestação do Espírito Santo. Você sente algo
para se encher da presença dele. É isso que ele quer fazer nessa noite. Ele quer encher os vasos aqui neste lugar. Ele quer te encher da glória dele. Ele quer te encher de tal maneira que Satanás vai ficar confundido e vai ficar pensando como que aconteceu com aquele moço, com aquela mulher, com aquele jovem, com aquela criança. Eu estava atacando e parece que quanto mais eu se levanto, mais ele se coloca para receber de Deus. E o Senhor está dizendo nessa noite: se coloque para receber algo novo da parte do Senhor, porque ele está derramando algo novo aqui neste lugar. E quando eu comecei a buscar e orar por essa palavra, o Espírito Santo começou a dizer, porque honra e restituição é a coisa mais importante na vida de um cristão, quando entende o seu chamado. E a mensagem de hoje eu quero colocar um tema, não tenho costume, mas eu quero colocar um tema. Diga assim comigo: honrar é uma honra. Quantos de nós, muitas vezes, buscamos ser honrados? Honrado pelo nosso esposo, pela nossa esposa, honrado pelos filhos, honrado por um amigo, honrado pelos pais, honrado pelo patrão, honrado pelo funcionário, honrado por qualquer outra situação. E a honra não é algo que a gente busca receber. A honra, ela tem um segredo: você só recebe se você dá. É que nem primícia, é que nem oferta, é que nem aquilo que você dá para o Senhor. Porque na medida que você honra, você é honrado. E para honrar, você tem que abster de algumas coisas na sua vida. Uma coisa, por exemplo, que você tem que abrir mão: do orgulho. Outra coisa que você não pode ter: altivez. Você não pode ter soberba. Você não pode ser exaltado. Porque a humildade precede a honra. E é necessário que eu seja humilde diante do Senhor. E ser humilde não é apenas dizer que eu sou humilde, porque a humildade não está numa roupa, a humildade não está na forma de falar, a humildade não está naquilo que você diz. A humildade está dentro do seu coração. A humildade está dentro de você. Então a honra começa dentro de mim, dentro de você. E como que eu sei, pastora, que eu sou alguém que honro? Você começa a entender quem é você no reino de Deus. Porque se você não tiver identidade, se você não saber verdadeiramente para que você foi colocado nessa terra, você fica confuso diante das adversidades. Então eu quero que você abra a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, porque eu quero contar a história desse homem. Porque este homem foi um homem escolhido por Deus, como eu e você nessa noite. Mas algo aconteceu no percurso. Nós ouvimos nesses dias, durante os 12 dias, vários pregadores dizer que o que importa, e o nosso apóstolo Augusto sempre está falando isso, que o que importa na nossa vida não é o começo nem o meio, mas é o final de todas as coisas. Tem pessoas que atentam e ficam preocupadas para o começo. O teu começo pode ter sido difícil, o teu começo pode ter sido com muitas dúvidas, com muitas dificuldades, mas o que Deus quer que você entenda nessa noite, que não é o começo que é importante, mas é o final, é aonde você quer chegar, é aonde Deus planejou para te colocar. É lá que vai ser o dia e a hora que você vai ser exaltado, diante das humilhações que você passa, diante das provações que você tem. É lá que você vai ver como corredor que começa uma corrida e ele não está tentando se é a primeira, se é a terceira, se é a 10ª volta, mas a preocupação dele, o foco dele é chegar no pódio, é chegar na reta final. É este o teu coração e o teu propósito essa noite, é chegar naquele grande dia e receber aquilo que Deus preparou para você. Porque se a nossa origem foi o céu, o nosso destino também será para lá. E os meus olhos não podem estar na terra, pastora Daí. A minha vida não pode estar condicionada somente em viver algo aqui na terra. É muito bom viver uma vida abundante na terra, mas o importante é quando nós chegarmos lá, porque é lá que importa, porque lá será a eternidade. Lá vai ser para todo sempre. Então aqui em 1 Samuel, no capítulo 2, o apóstolo sempre dá uns toques para mim, mas hoje ele não está me dando para eu parar de gritar. Eu não sei porque
que meu volume da minha voz é tão alto. Eu só entendo quando é pra eu expulsar os capirotos. Tem gente assim, não precisa gritar para expulsar os capirotos. Mas eu gosto de gritar, porque ele já fica tonto de tanto do meu grito. Aí eu falo o nome de Jesus, pronto, aí ele sai correndo. Porque fica pensando, a gente fala, sai demônio, tá igual a tentação, né? Sai tentação e agarrada com a tentação, sai tentação, vai pra lá. Você tem que ser assim, irmão. Você tem que ser firme, né? Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou falar mais baixo. Teve um dia que eu preguei bem baixo lá. Foi no Natal, né, amor? Acho que era o espírito do Natal. O meu esposo falou, você pregou baixo hoje, pô. Aí depois eu ouvi o vídeo, falei, mesmo. Um dia eu chego nesse nível, né? No nível do pastor Daí, da pastora Ana. Aleluia! Vamos lá. 1 Samuel 2, eu vou ler do versículo 7 para a gente entender bem. Aqui está falando sobre uma profecia contra a casa de alguém chamado Eli. E aí a palavra de Deus disse, veio um homem de Deus a Eli, um profeta veio ali e disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, fez uma pergunta, e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso, para trazer o ar perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei a minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. E eis que vem dias que cortarei o braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel. E nem haverá por todos os dias velho algum na tua casa. Até aqui. Essa palavra falou muito forte ao meu coração, à minha vida, ao meu espírito, à minha alma. Porque Eli foi escolhido por Deus para ser um sacerdote. E o que eu entendo nessa noite, que eu e você somos escolhidos para ser um sacerdote. Lá no livro de Hebreus vai dizer, no capítulo 1, que nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa, o povo escolhido. Nós somos aqueles que o Senhor nos elegeu, a geração eleita, desde o pecado no Jardim do Éden, desde ali em Sodoma e Gomorra, diante da Arca de Noé, ou diante de todos os filisteus, amorreus, e aqueles homens que foram se levantando, contrário à palavra, contrário aos princípios, contrário à vontade de Deus, que esse não era o propósito, que Deus criou o homem, mas Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Deus criou o homem para dominar, como diz lá em Gênesis 1, para frutificar. Deus criou o homem para governar. Deus criou o homem para ser autoridade, para ser alguém que vai glorificar o nome dele através das bênçãos que ele derramaria sobre a terra. Mas este homem chamado Eli, ele não se atentou, como muitos outros que a gente vai ver na Bíblia. E é interessante que aqui fala sobre honra, mas a honra não a Deus, mas a honra a homens. E os homens não eram autoridade, porque os filhos de Eli tinham que estar submissos à autoridade de Eli. Mas Eli não foi o sacerdote da sua casa.
Eli honrou os filhos, fazendo a vontade deles e desabandonando a vontade de Deus. E é interessante que há uma promessa de Deus aqui. Esse dia eu estava pregando numa casa de recuperação que a gente tem, uma casa de recuperação do evangelista da igreja, o evangelista Wellington. E nós precisávamos de uma vaga e ele não tinha ali. E eles nos mandou para outro lugar, porque tem muitas alianças. E nós fomos lá e o pastor nos convidou para estar com eles ali no culto e nós fomos. E naquele culto eu ministrava ali mais ou menos uns 30 homens. Nós estávamos com a equipe ali de irmãos da igreja, de pastores. E ali eu dizia sobre uma palavra que alguém ouviu e foi como um jargão, né? Porque é um perigo, né? Tem coisas que a gente ouve do altar e que não foi Deus que falou, nem está escrito na palavra. Mas um vai falando, aí o outro vai copiando. Isso é um perigo, irmãos. A gente ser cópia, né? A gente ser papagaio e ficar repetindo o que as pessoas repetem e às vezes aquilo não vem do coração de Deus. É por isso que é necessário você abrir os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque quando Samuel ouviu a voz de Deus, ele era um menino e ele estava no templo, porque Ana ofereceu Samuel a Deus. E a Bíblia diz que Eli, Samuel dizia: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. E Eli olhou para Samuel e falou assim: não estou te chamando. E ele voltou a dormir, e pela segunda até terceira vez, não era o homem que estava chamando, era Deus. E o que eu entendo com isso? Que Deus está te chamando, às vezes 3 horas da manhã para você orar. Deus está te chamando muitas vezes para fazer um devocional, para ter uma intimidade, para ter um relacionamento, para ter uma rotina. E você muitas vezes não tem se colocado para obedecer a voz de Deus. Aí você fica na dependência do sacerdote, na dependência do homem, como Samuel estava. Mas quando Eli falou: não sou eu, mas Deus está te chamando. E ali Samuel falou: eis-me aqui. Ele nem sabia que Samuel ia receber a revelação contra a sua própria vida. Que Samuel ia receber a revelação contra a sua própria casa. E eu amo, irmãos, quando tem profetas com ousadia no Espírito e com a revelação do Espírito para falar com o sacerdote da casa. Por isso que a igreja não pode perder o dom da profecia. Aleluia. A igreja tem que ter profetas. A igreja tem que ter homens e mulheres que se colocam na brecha, como Ezequiel se colocou, para receber a direção do Senhor. Aleluia. Porque eu estou aqui como a sacerdotisa, como a profeta do Senhor. Mas se Deus quiser levantar quem quiser, até mesmo uma criança, eu vou obedecer e ouvir a voz de Deus. Porque nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Estamos sempre disposto e aberto para aprender. E ali Samuel recebeu a voz de Deus. E o que eu acho interessante é que ele era um escolhido do Senhor. Ele era um homem de Deus. Porém, ele começou a ficar surdo, começou a ficar cego. E que cegueira que é essa? E que surdez que é essa? Era o espírito. Porque, aleluia, o nosso corpo pode se corromper, o nosso exterior pode se enfraquecer, todavia o nosso interior sempre estará pronto para fazer a vontade do Pai, sempre estará pronto para ouvir a voz de Deus. E eu vejo aqui que não se trata de troca, mas sim de um princípio bíblico. Honrar é uma reciprocidade. O verbo honrar se distingue em fazer diferença. E é isso que Deus espera de nós. Nós temos que nos destacar de uma forma que Deus vai ver que nós estamos chamando a sua atenção. Que Deus vai olhar e que verdadeiramente que estamos se posicionando é algo que vai chamar a sua atenção. Porque ninguém chega diante de um rei de qualquer maneira. Lembra daquela parábola? Que quando aquele homem entrou naquela festa, naquela bodas, e as suas vestes não eram nupciais, ele não estava vestido de acordo com aquele lugar, aquele homem foi castigado, porque ele não honrou aquele ambiente, aquele lugar.
Eu quero te dizer, quando você entrar neste lugar, quando você estiver diante de Deus, honre o ambiente, honre a Deus. Seja uma pessoa que cumpre princípios da palavra de Deus, porque é isso que Deus espera. Lá em 2 Coríntios 1, do 20 ao 21, vai dizer que nós temos uma promessa do Senhor, e essa promessa tem que ser cumprida, porque Deus diz amém, assim seja, que vocês sejam honrados na terra, assim como vocês honram quem está no céu. Porque a honra do Senhor, ela é um princípio bíblico para este tempo. E quando eu olho para essa palavra, eu olho que a honra, ela vem seguindo a justiça e a benevolência. E eu ouvi e vi e testifiquei que o tema da família, olha que legal, família, é duplicado, né? A bênção é completa, né? Ela é bondade do Senhor, é bondade de Deus. E a honra tem tudo a ver com bondade. A honra, ela vai seguir aquilo que Deus, Ele é para nós, aquilo que Deus cumpre em nós. Porque quando Jesus, Ele foi diante daquele jovem rico, aquele jovem rico que foi até Jesus, Ele chamou Jesus de bom. E Jesus disse: não, eu não sou bom, bom é o Pai que está no céu. E a bondade de Deus não é algo que você vê através das situações. Deus é bom porque eu estou ganhando bem. Deus é bom porque eu estou com saúde. Deus é bom porque aconteceu isso. Não, querido, a bondade de Deus vai além daquilo que você está vendo, daquilo que você está vivendo. A bondade de Deus é mais do que um sentimento. A bondade de Deus é uma revelação que vem dentro de nós, e nós não temos nem motivo para adorar, para falar que Ele é bom, mas a bondade sai da nossa boca e nós declaramos como Jesus declara: tu és bom, tu és bom, tu és bom, porque Ele é bom. E quando eu olho para isso, eu começo a aprender a honrar. Eu crio o hábito de honra. E como é que eu vou criar hábito de honra? Já começa pela criança, né? Quando nós somos filhos, Deus nos dá a oportunidade de honrar pai e mãe. Quando somos adolescentes, quando somos jovens, quando nos tornamos adultos, até casados, e os nossos pais são idosos. Quando os filhos, que os seus pais são idosos, e jogam os pais no asilo, ou não lembra mais dos pais. E a honra aos pais é o primeiro mandamento com promessa. A honra ao pai e à mãe não é uma honra porque o pai e a mãe é bonzinho, porque o pai e a mãe faz o que você quer. Não é porque o pai e a mãe, ele faz o certo. Não, querido, honrar é independente do que o seu pai faz, do que sua mãe faz. Mas você entende que é um princípio e você começa a praticar a honra. Esses 12 dias, um dos pastores que esteve lá na Atros, ele disse que Deus mandou ele honrar um filho que estava ferido. Um filho que saiu da casa machucado, magoado, com uma coisa que o inimigo armou. E o pastor poderia dizer assim: o que eu tenho a ver com isso? É problema dele, quem mandou ele embora. Mas aquele pastor entendeu que ele precisava honrar aquele filho. E aquele pastor saiu da sua casa, comprou um presente, pegou uma oferta e foi até a casa daquele filho. E ali remiu aquele pecado, aquele problema, e aquele filho voltou alegre para a casa do pai. O que eu entendo com isso? Que nós, pastores, você que é autoridade, você que é escolhido do Senhor, honrar quem está em cima é muito fácil, mas eu quero ver você honrar quem está lá embaixo. Aquele que você fala assim: mas eu vou honrar ele, eu vou honrar ela não merece. Mas não é merecimento, é atitude. E assim Jesus fez com seus discípulos. Quando ele lavou os pés do seu discípulo, ele quis mostrar naquela atitude a honra que aqueles discípulos significavam para Jesus. Então, quando você tem um amargo, um ressentimento com alguém, é tão lindo isso que a gente aprende na caminhada, no trilho ministerial, e a gente vai lá e leva uma oferta e reme aquela mágoa, leva um presente e diga que eu vim, quero te pedir perdão. E eu lembro que estávamos na nossa igreja, na conferência profética, e tínhamos recebido um pastor de
Valência, lá da Espanha, onde a minha filha está. Minha filha e meu genro, está ali a mãe do meu genro, né? A mãe do meu filho, não sei se ela é minha nora, né? Não me entendo, minha filha. É uma mistura, família é assim, né, irmão? A gente é tão misturado que o irmão não sabe que é mais o pai, que é filho, que é irmão. Que é interessante que hoje Deus tem levantado os jovens como pastores, né? Aí o pastor, que é filho do pai, já é o pai do filho, porque se torna pastor. Isso aí você está entendendo, né? É mais ou menos isso que acontece lá na Atos, né? E aí, porque existe a família funcional, que é a família pai, mãe e filhos. Existe a família disfuncional, que é aquele tudo misturado, né? É 2 pais, 2 mães, 3 vós, 14 tios, né? Disfuncional, não, 14 maridos, é disfuncional. Aí, e tem a família de reino, que é nós, que é algo lindo, que a gente olha, sabe se é nosso pai, eu olho para o pastor daí, se ele é meu pai, depois eu olho, não sei se é meu filho, aí depois eu penso que é meu irmão, às vezes eu olho para o meu marido, eu penso que ele é meu filho, depois eu penso que ele é meu irmão, depois eu penso que ele é meu pai, fica assim, ó. Família é assim, família é assim, porque quando você olha para o irmão em Cristo, você não olha ele como homem, você olha ele como irmão. Porque o sangue, a gente respeita o irmão natural, não respeita, a gente não vai ter malícia com o irmão natural. E por que vai ter malícia com o irmão espiritual? Se o sangue que corre na veia dele é o sangue de Jesus, o mesmo que corre na minha veia. E o respeito que eu tenho com ele tem que ser duplamente mais. Vocês estão entendendo o negócio? É por isso que nós temos que ser, aleluia, a mente de Deus, a mentalidade de reino. Nós não podemos ter malícia, não podemos ter impureza, não podemos ter maldade. Não podemos olhar para o irmão e julgar ele por causa da roupa, julgar ele por causa do cabelo, julgar o irmão por causa daquilo que ele faz ou que deixa de fazer. Não, querido, nós temos que olhar para o irmão e amar ele como Cristo amou, porque ele é a nossa família. E é interessante que esse pastor veio e ele trouxe uma ministração tão poderosa numa conferência sobre reino. Foi poderoso. E ele ficou para a nossa ceia. E a nossa ceia lá, não sei se vocês já viram no Facebook, não é um culto. A nossa ceia, Deus deu uma visão para o pastor Augusto, que nós temos que estar na mesa. Compramos 50 mesas, já está pouco, 50, tem que comprar mais. E ali colocamos todos sentados na mesa, cada um faz um prato, e a gente ali faz uma grande comunhão, e no final tem a ceia. E é uma bênção, irmãos, porque ali é algo novo que o Senhor deu para um propósito de unidade. Porque às vezes a ceia, eu estou ali, mas eu estou chateado com o irmão, com a irmã, com o meu marido. Mas a gente come junto, na mesa se conecta os corações. Na mesa nós temos aliança. E quando nós sentamos à mesa, nós entendemos que não existe maior nem menor, é tudo igual. E estamos na mesma direção. E é isso que Deus quer, que nós sentamos à mesa. E então ali ele participou conosco daquela ceia. O pastor Odaí, ia falar apóstolo daí, não falou o horário do término do culto, então eu não estou vendo relógio, né, que eu não tenho uns óculos. Meia-noite. Não estou vendo, está chegando assim. E então foi tão poderoso que acabou a ceia. E alguém chegou em mim e falou assim: pastora, o irmão tal não veio. Tem fofoca que é de Deus, né? Eu amo essa fofoca. Que a gente não está sabendo, não se espante não é algo ruim, tem coisa que tem que ser falado. As pessoas pensam que isso passou, tem que ser adivinhar tudo está acontecendo. É que nem achar que a boca tem que fazer tudo no corpo, o pé tem que fazer tudo. Não, querido, cada membro tem sua função. Tem membro que filtra. Que lindo o corpo quando ele tem um pâncreas que funciona. A diabetes não pera. Diga assim: eu estou recebendo um novo pâncreas nessa noite. Receba, porque os diabetes, chacrinha tem a chacrete, né? O bolinha tem as boletes, o diabo tem a diabetes. Cai fora, diabetes. Não toma posse desse demônio na sua vida não, viu? Tenha fé, irmãos. Jesus cura diabetes. Tem gente que pensa que Jesus só cura lepra, que está escrito na Bíblia. Não, irmão, se tivesse diabetes naquela época, tinha diabetes também aqui, porque Jesus cura pressão alta, Jesus cura diabetes, Jesus colesterol, Jesus cura tudo. Basta você buscar e crer, porque Jesus é a cura. Mas
ele fez com Naamã? Mandou mergulhar 7 vezes. Porque às vezes não é na primeira vez que você vai ser curado, é para testar a tua fé. Aí de novo, aquele irmão, de novo o negócio de diabetes lá na frente. Eu vou 1000 vezes, mas enquanto Deus não me der minha vitória, eu não paro de buscar. Aleluia! Porque uma coisa que eu aprendi na caminhada é não desistir. A perseverança é algo que você tem que ser parte da tua vida. Você não pode se envergonhar de fazer o que é certo. Quantas vezes eu tenho que pedir perdão? 77 ao dia. Aí eu pedi só 3, ainda tem 487 vezes que eu pedi ainda. Então, estou na conta. E vai pedindo perdão. Principalmente você que foi magoado. Você que foi ferido. Coisa linda é quando a igreja descobre o poder do perdão. Não existe mais demônio que prende as pessoas. Quando eu sei que o perdão é uma arma de guerra para vencer Satanás. E eu fico procurando o que eu vou perdoar hoje. Aquele irmão, irmão, me perdoa. Eu não está nem sabendo. Mas eu já estou pedindo perdão para ele. Porque algo aconteceu entre nós e parece que ele não está bem legal. Então vamos quebrar isso no nome de Jesus. Porque eu estou indo para o céu. E o céu que eu estou indo, você está indo também. Então nós temos que ir unidos para ganharmos o propósito. Porque os céus é tomada força. Não vai ser fácil, irmão, chegar lá. Não é de qualquer maneira, não é com asas que você vai chegar. Né? Me dá asas para voar, né? Tem gente que acha que é com asas que vai chegar no céu. No céu se chega no caminho que é Jesus. Na verdade da palavra de Deus. E ali, irmãos, quando nós chegamos, a irmã falou para mim, né? Não foi fofoca, ela me ajudou. Que pensa, né? Quando a pessoa vem, olha, aquela pessoa que a gente às vezes faz algo, a gente nem percebe. É igual fala o ditado: quem apanha não esquece, mas quem bate esquece. E às vezes a gente está na caminhada e a gente não percebe que estamos magoando as pessoas com atitudes, com palavras. E precisamos da ajuda, às vezes, do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não está, a gente não está entendendo ele bem, Deus usa quem ele quer, porque ele usa as pessoas na terra. E aí a irmã falou: aquele irmão não veio hoje porque ele está magoado com você, pastor. E eu falei: comigo? Ah, pronto. Então peraí, falei com meu esposo, pegamos a ceia e acabou o culto, fomos lá levar para o irmão. Não levamos ceia para quem? Para quem não vem na ceia. A ceia é para feito em comunhão. Até o apóstolo fala: quem não vem na ceia, prepara uma janta na sua casa, nós levamos a ceia lá e jantamos. Aí é ceia, né? Que é comunhão. Não é comer pãozinho e tomar suquinho, irmão. É comunhão, é propósito, é unidade. Não é um ritual, não é uma religiosidade que eu vou bater o meu cartão tomando a ceia. Eu entender e discernir o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo tem que estar unido. E a unidade estabelece a bênção. E é na unidade que nós crescemos. É nos relacionamentos que se multiplica a igreja. A igreja primitiva, ela se multiplicou porque ela tinha relacionamento. E uma das coisas que o diabo luta é para impedir o relacionamento da igreja. É colocar um contra o outro. Mas sabe uma coisa que o Espírito Santo luta com mais força do que o diabo? É unir a igreja, é santificar a igreja, é levantar a igreja, é colocar a igreja em um só corpo, um só propósito, numa só fé, num só batismo, porque Ele mesmo estabeleceu dessa forma. Glória a Deus. E aí nós entregamos. Vamos lá, eu pedi perdão para o irmão, porque pedir perdão não é vergonha, pedir perdão é honra. Todas as vezes que eu peço perdão para alguém, é maravilhoso. Eu lembro do Pai Nosso, foi louvado essa noite. Eu estou perdoando porque Jesus está me perdoando. Olha que Deus maravilhoso nos dá a oportunidade de perdoar para ser perdoado. Então na medida que eu perdoo, eu estou sendo perdoado. Então eu quero ser perdoado. Eu quero ser perdoado, então eu vou perdoar. Quem aqui precisa do perdão? Eu vou até você, que for preciso for. Eu quero estar junto com você, porque foi para isso que Deus me colocou nessa terra. Para andar em unidade, para amar o meu irmão, para honrar a Ele. E a honra é isso. Quando a gente fala aquele dupla honra, né? A dupla honra é maravilhoso, né? Aí tem pessoas que acham que é uma vingança. Deus vai me honrar. Você vai ver. Você que pisou em mim. Não, irmão. A dupla honra é para aqueles que têm o princípio da humildade, o princípio do amor, o princípio do perdão, o
princípio de dar e não receber. Tem gente que só quer para si, mas ele não serve o outro, ele não está disposto a pagar o preço pelo outro. Eu coloquei uma frase aqui, diga assim comigo: a maior expressão de honrar é sacrificar-se pelos outros, como Cristo fez. Você pode aplaudir o Senhor? O que segue a justiça, a benevolência, achará vida e honra. Precisamos aprender a honrar, criar hábito de honra. Nós precisamos viver o caminho da honra. Nós precisamos ensinar outros a honrar. E como que eu ensino se eu não vivo? Como que eu vou ensinar meu filho a honrar o pastor, honrar a liderança de uma igreja, se eu mesmo falo mal na frente deles? Como que eu vou ganhar meu esposo para Cristo, ou minha esposa, ou minha mãe, meu pai, se ele já ouviu falar mal da igreja? Então honrar é você falar bem. Honrar é você encobrir a nudez. Lembra de cão? De cão? Esse nome é feio, cão, né? Eu falo cão para dar uma disfarçada. Gato é pior. Gato é pior. E ele desonrou o pai, descobrindo a nudez. Quando ele desonrou ao pai, ele foi amaldiçoado. Interessante que não foi ele exatamente, porque ele foi um fugitivo e tinha uma marca, mas a sua descendência, a sua geração foi amaldiçoada. Canaã foi amaldiçoado por causa da desonra do filho de Noé. Que quando Noé estava bêbado, ele descobriu a sua nudez. Então quando eu honro a minha liderança, quando eu honro, aleluia, aos meus pais, quando eu honro aqueles que estão diante de mim, porque honrar quem faz tudo o que eu quero é muito fácil. Agora quando eu sou confrontado, quando eu sou muitas vezes alinhado e algo que eu não quero mudar, e Deus está dizendo, é na minha mudança que eu vou fazer a diferença, porque eu preciso ter uma mudança, eu preciso me converter de verdade. Porque às vezes a gente passa por uma conversão, como falou o pregador, né? Diz que quando ele batizou, ele pensou que ele tinha morrido para o mundo, mas ele percebeu que ele sabia nadar, então não morreu não. Por isso que ele teve que matar o velho homem todos os dias. Porque é verdade que no batismo nós temos que morrer, mas muitas vezes nós sabotamos e aprendemos a nadar e nos enganamos a nós mesmos, achando que vamos enganar por causa de uma roupa, por causa de uma aparência, por causa de uma palavra, ou de uma post no Facebook, ou no WhatsApp ou no Instagram. Não, querido, ser crente não é apenas de aparência. Ser crente é ter uma vida de verdade, é verdadeiramente as pessoas verem a diferença em você. Porque ser luz no meio da luz, qualquer um é. Agora ser luz no meio das trevas, é aí que vai fazer a diferença. Você iluminar lá onde está tudo apagado, você iluminar aonde lá impera as trevas, é ali que Deus quer te usar. Então estou terminando. Como eu posso honrar? Diga assim para mim: como eu posso honrar? Como eu posso honrar? Agradecendo, tendo gratidão. Eu estou honrando. Amém. Perdoando. Olha quantas formas de honra. Sendo generoso. Aleluia. O profeta lá na igreja, na Atos, falou assim: tem pessoas que gastam um dinheirão, não, nada contra. Eu já fiz viagens, hoje não gasto mais com meu cabelo, que Deus tem usado as bênçãos para me abençoar, mas já gastei com o meu cabelo. Uma vez gastei R$100 com o meu cabelo, que eu pego o meu cabelo e ponho no cofre. Eu falei: meu Deus, meu cabelo está valendo uma fortuna. Mas às vezes a gente não honra. Quem aqui já honrou a Deus com R$1.000 de oferta? Com 5.000, com 10.000? Sabe o valor que você fala assim, como Davi disse: eu não quero trazer para o Senhor aquilo que não me custe, eu quero honrá-lo. E a gente lê lá em Provérbios sobre as primícias, e a gente pensa que primícia é R$1, é 10, é 30, é 50. Não, querido, primícia
primícia, voto, oferta, é sacrifício. É você honrar a Deus. Esses dias lá na Atos, Deus usou uma manicure. E ela é uma manicure que não se aperfeiçoou ainda naquilo que ela faz. Mas Deus, Ele honra não a nossa perfeição, mas Deus honra a nossa atitude. E ela foi e fez uma oferta ao Senhor. Nós estamos para abrir uma igreja, temos no Espírito Santo, e agora vamos abrir uma em Paraná, em Maringá. E ali aquela moça foi e deu uma oferta de sacrifício. E Deus preparou uma empresa para ela. Ele preparou uma casa para ela. Na casa vai contar o negócio dela. Porque Deus faz isso. Eu falei para ela, mas a casa é no mesmo quintal de outras casas. Ela falou, pastor, a casa independente tem um lugar já para o meu comércio. Porque quando Deus ele vê a honra do teu coração, Ele nos honra também. Não honra a Deus. Não precisa o pastor me pedir para vamos comprar isso, vamos fazer isso. Não. Porque aquilo que a gente faz quando é pedido não é honra. Mas quando a gente faz aquilo que ninguém pede, nós estamos honrando. Honra a Deus com o seu sacrifício. Seja honesto. Cuide da sua família. Cuide da sua vida espiritual. Não negocie a sua honra. Diga para o irmão, não negocie a sua honra. Jovens que vão se casar, honre a Deus com o seu corpo, sendo templo do Espírito Santo. Não permita o seu corpo ser desonrado. Honre a Deus, marido, honre as suas esposas. Porque lá em 1 Pedro 3,7 diz que o marido tem que honrar a esposa. Porque às vezes a oração do marido não é respondida, porque ele desonra a esposa, olhando pornografia, olhando a mulher do outro, ou até mesmo enganando a esposa, mentindo, falando que ganha tanto, ou gastando no dinheiro que naquilo que não é bom. Porque Deus te deu a provisão, marido, para você ser provedor da sua esposa. Cuide da sua esposa, marido. Ontem nós fizemos uma homenagem lá na igreja. Eu fiz homenagem para mim mesma. Foi legal quando a gente é assertivo, né? E a gente quer esse problema. Eu sei quem eu sou. É por isso que Deus dá, porque Ele dá para aquele que recebe. Tem gente que não recebeu ainda, porque fica bloqueando a bênção do Senhor, esperando da mão de homens aquilo que tem que vir da mão de Deus. Aleluia! Porque é Deus que vai te honrar, é Ele que vai te exaltar. Glória a Deus. E aí eu fiz uma homenagem para mim e para o meu esposo, né? 34 anos de casamento. 1900, olha, até deu uma época aqui. 20 de janeiro de 1990. Irmão, em 1900 e bolinha, você está entendendo? O século passado eu casei. Glória! Aí você falar assim, pastora, tu fez botox. Não, irmão, eu casei com 15 anos, calma. E alguém dizia que meu casamento não ia durar um ano. Aí você fala, mas qual é o segredo, pastora? É que você é boazinha, meu irmão. Você já chupou tamarindo? Porque o tamarindo é pior que o limão. Limão até você pode chupar sem fazer careta. Mas eu duvido você chupar tamarindo sem fazer careta. Só falar a palavra tamarindo, a boca já é inchada. De tão azedo que aquilo é. Pensa, era eu. Mas alguém um dia pregou, porque tem coisas que você tem que receber na palavra. Aleluia. Porque a palavra é a revelação do céu. E alguém pregou que alguém estava fazendo uma plantação de limão, era o diabo. Foi a nossa natureza adâmica, pecaminosa, gente ruim, gente maldosa, que apertava o nariz de uma criança e ela tinha, não era cela, não era culto doméstico da casa da minha mãe, porque a igreja já começou na casa da minha mãe, já nasci desse evangelho, e eu ficava com raiva daquelas crianças deitadas na cama da minha mãe. E ia lá, apertava a boca e o nariz da criança. E a criança ficava sem respirar, eu tinha pequeno. A maldade era grande na terra. Bullying, inventaram bullying. Na minha época era pior que bullying. Eu fazia um transtorno na cabeça da pessoa, que a pessoa saia chorando. De tanto que eu fazia bullying com as minhas amigas da escola. Mentira! O pai da mentira é o diabo? Eu acho que eu era neto.
Eu mentia tanto, irmãos, que um dia eu cheguei na escola, a pastora daí, eu e minha irmã, meu nome é Stephanie, e a minha irmã era... Porque meu nome é Sibeli, eu não gostava do meu nome, então eu tinha que inventar um nome chique, né? Quando você vê a pessoa mudando de nome, você fica com o pé atrás. Porque se Deus te deu um nome, é esse nome que é teu. Aleluia. É a tua identidade. Esse nome tem significado. Quando você estava lá, a Aline nascendo, Deus estava como testemunha chamando você pelo teu nome. Para você ser mais que vencedor. Glória a Deus. Aí a gente tem que passar pelo encontro no Val de Jaboque, né? Para entender que o nosso nome não é aquele que Satanás falou, que o nosso nome é abençoado por Deus. Aleluia. E aí eu falava para minhas colegas, né? Stephanie, a minha irmã, não sei nem como que era. Aí eu falava, aí a menina falava para outra assim: ah, você conhece a Stephanie? Ela é a menina mais rica do colégio, da escola, né? Era eu, a mais rica, né? Minha casa tinha piscina, tinha um parque. Eu cobrava R$1 de cada aluno, cada pessoa, para brincar no meu parque. Mas sempre estava em manutenção o parque. A roda gigante sempre quebrava. E eu ia comer meu lanche na escola. R$1. Se estelionato era pouco, irmãos. Isso Deus me salvou. E aí o que aconteceu? A menina, Stephanie, e eu venho andando com a mochila. Cara, que Siméria da minha sala, que Siméria, Stephanie, eu acelerando o passo. Porque a mentira tem perna curta. E não tem coisa pior do que a mentira. É o pior pecado do mundo. E quando eu entendo isso e não pratico a mentira, a verdade prevalece em mim. Porque Jesus é verdade. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu já sei o que eu passei. Estava contando para as irmãs lá em casa que eu fiquei devendo, acho que 2 contas na Vivo, né? Lembra aquele telefone fixo? E 2 contas ficou lá, né? Ligaram na Vivo. Aí a Ellen, minha filha do meio pequena, alô, a Simere Freire, aí falou meu nome lá, né? A gente tem hora para errar o nome, né? E aí o que aconteceu? Eu ouvi, falei, não tô. Ela disse, a minha mãe está dizendo aqui que não tá. O Espírito Santo já usando a minha filha para me libertar. Porque Deus usa os seus filhos para te alinhar. E é tão poderoso porque a gente vai entendendo e compreendendo. Porque muitas coisas que estamos vivendo hoje é porque nós plantamos ontem. Nós estamos colhendo algo hoje na carne, corrupção, é porque teve plantação. Ei, deixa Jesus arrancar tudo que o diabo plantou e deixa uma nova colheita, uma nova plantação de honra. Começa a ter princípios, começa a ter valores, a ter posicionamento diante do Senhor. Sabe como é que eu faço isso? Quando ninguém está vendo. Porque honrar na frente de todo mundo, isso é muito fácil. Mas honrar no oculto, que é o que Deus quer. Eu estou terminando. 1 Tessalonicenses 5,12. Honra seus líderes. Provérbios 3,9. Honre com teus bens. Honrar é devolver a pessoa o que ela tem por direito. E muitas vezes a gente não honra, a gente respeita. Geralmente pai, líder, né? Patrão, respeita, mas não honra. Respeito o que é? Quando você trata com integridade, com moral, com ética, mas quando fala de quem você é. Porque você está respeitando porque você quer ser respeitado. Mas honrar vai muito além do que um respeitar. Honrar na frente, falar bem na frente. Mas eu quero ver quando você tiver que defender a sua igreja, quando todos estão falando mal. Quando você tiver que defender o evangelho, quando todo mundo está falando o contrário. Quando você lá na internet, você tem que colocar a bandeira e dizer, eu sou patriota. Oh, não, eu sou de Jesus. Eu estou só parafraseando. Porque tem gente que está com vergonha de dizer que é patriota, que é da verdade, dos princípios de Deus, família. Não, esquece esse negócio dele. Pode falar Deus, família, pátria. Não, agora, mas é... Aí vai se misturando com o mundo. Aí vai se acostumando com as coisas do mundo. Com as coisas com valor, com os valores contrários. Irmão, levanta a bandeira do evangelho, da verdade. Fale a verdade. Siga os princípios da palavra. Honre a Deus. Não honre o mundo. Não honre filho. Não honre pessoas. Honre a Deus. Porque se você honrar a Deus, Deus te honrará. Aleluia. E Deus, Ele tem olhado para esse tempo.
Por que Deus permitiu um governo como esse? Para mostrar os verdadeiros filhos o que honra. Porque honrar quando o governo está de acordo com a nossa vontade, honrar quando todo mundo está dizendo uma só palavra, honrar é ir contra a maré. Honrar é ir contrário à multidão que está dizendo crucifica, crucifica, mata e solta Barrabás, e nós temos que ficar do lado da verdade. Aí você vai falar, mas Jesus tinha que ser crucificado. Irmão, será que precisava ser crucificado? Ele teve que morrer por causa de nós que não honramos a Deus. Mas hoje nós temos outro entendimento. Hoje a sua mente não é mais a mente de escravo, porque aquele que é escravo não governa. É necessário mudar a chave e você saber quem você é. Quando a gente olha para Daniel e para José, parecem as histórias iguais. Os dois tiveram a oportunidade de honrar o rei, honrar ali o governo, mas eles foram contrários e honrar a Deus. E comeram somente dos legumes e daquilo que foi dado pela boca de Deus. E não se participou dos manjares. E por isso, da honra deles, Deus honrou eles. José na prisão, ele governou. Que você possa ser governo aonde você chegar. Que você possa honrar a Deus aonde Deus te colocar. Que você possa fazer a diferença. Que você não venha ser como Eli, que desonrou a Deus, mas que você seja como Daniel, como José, como Davi. Esse é o tempo que Deus tem procurado homens e mulheres para honrar. E eu quero que você se coloque de pé nesse momento.